Deixa eu te fazer uma pergunta muito sincera. Quantas decisões da vida foram tomadas com medo de decepcionar alguém? Pensa um pouco nisso. Não estou falando apenas das decisões grandes. Estou falando das pequenas também. A forma como você responde, a forma como você se posiciona, às vezes até a forma como você se cala. Muitas pessoas vivem assim durante anos. Antes de dizer alguma coisa, antes de tomar uma decisão, a mente faz um cálculo silencioso. Será que minha mãe vai se magoar? Será que meu marido vai entender? Será que meus filhos vão achar estranho? Será que vão pensar que eu mudei? Então, a pessoa ajusta, explica demais, evita conflito, escolhe palavras com cuidado e muitas vezes até abre mão de algo que queria. Não porque não tem coragem, mas porque existe um medo muito específico por trás disso, o medo de decepcionar. E esse medo costuma ser muito mais profundo do que parece, porque muitas vezes ele não é apenas medo de desagradar alguém, ele é medo de algo ainda mais sensível, medo de perder vínculo, medo de que a relação mude, medo de que o outro se afaste emocionalmente, medo de que o amor diminua. E quando o cérebro aprende essa associação, decepcionar começa a parecer perigoso. Então a pessoa começa a viver de um jeito muito específico, um jeito que mantém os vínculos, mas aos poucos diminui a própria liberdade. E talvez você esteja percebendo isso agora. Talvez seja exatamente aquela pessoa que sempre tentou manter tudo em harmonia. A que cuida, a que sustenta, a que evita conflitos, a que não quer decepcionar ninguém. Mas existe uma coisa muito importante que quase ninguém percebe sobre esse medo. Ele quase nunca nasce na vida adulta. Ele nasce muito antes, em algum momento em que o cérebro aprendeu algo muito forte. Se eu decepcionar, eu posso perder amor. E quando essa frase entra no sistema nervoso, o medo de decepcionar deixa de ser apenas um comportamento social e vira um alerta interno. Hoje eu quero conversar com você exatamente sobre isso, porque talvez você não esteja apenas tentando agradar. Talvez você esteja tentando proteger algo muito antigo dentro de você, o vínculo. Agora observe uma coisa comigo. O medo de decepcionar raramente aparece sozinho. Quase sempre ele aparece junto com algo muito específico, responsabilidade. Muitas pessoas que têm medo de decepcionar são exatamente aquelas que aprenderam cedo a dar conta. A pessoa responsável da família, a que resolve problemas, a que cuida, a que sustenta emocionalmente muita gente. Talvez você tenha sido essa pessoa durante muito tempo. A que não podia falhar, a que precisava manter tudo funcionando. E quando alguém cresce nesse lugar, algo começa a acontecer dentro da identidade. Sem perceber, você passa a se enxergar como a pessoa que mantém o equilíbrio, a que segura as pontas, a que evita conflitos, a que faz as coisas continuarem funcionando. E isso parece bonito, parece maturidade, parece força. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. Quando o medo de decepcionar começa a dirigir sua vida, você começa a viver em estado de vigilância emocional. Você pensa 2 vezes antes de falar, pensa 3 vezes antes de decidir. Mede palavras, mede atitudes, mede reações.
porque lá no fundo existe um pensamento silencioso. E se isso magoar alguém? E se isso afastar alguém? E se isso fizer alguém mudar comigo? Então, para proteger os vínculos, a pessoa começa a diminuir a própria espontaneidade. E isso pode durar anos, às vezes décadas. Especialmente para mulheres que passaram grande parte da vida cuidando de todo mundo, cuidando da casa, dos filhos, dos pais, cuidando das relações. E chega um momento em que algo curioso começa a aparecer: cansaço emocional. Não porque você não ame as pessoas, mas porque manter vínculos não deveria exigir que você desapareça. Já já eu quero te mostrar algo muito importante, porque existe um mecanismo muito específico acontecendo dentro do sistema nervoso quando surge o medo de decepcionar. Existe algo muito interessante acontecendo dentro do cérebro quando o medo de decepcionar aparece. O sistema nervoso humano foi construído para proteger vínculo. Durante milhares de anos, pertencer ao grupo significava sobrevivência. Ser rejeitado pelo grupo significava risco. Então, o cérebro aprende algo muito cedo. Manter conexões é seguro. Perder conexões é ameaça. E uma criança aprende isso muito rápido. Ela sempre observa: quando eu agrado, o ambiente fica tranquilo. Quando eu decepciono, algo muda. Talvez venha um silêncio, talvez uma crítica, talvez venha uma expressão de desaprovação. Então, o sistema nervoso registra uma regra muito simples: não decepcionar é seguro. Essa regra funciona na infância, mas quando ela continua dirigindo a vida adulta, algo começa a acontecer dentro do corpo. Cada possibilidade de desapontar alguém ativa um pequeno alerta. Talvez você perceba isso como um aperto no peito, talvez como uma urgência de explicar, talvez como aquela sensação de que precisa resolver a situação rapidamente. O corpo está tentando proteger vínculo. E quanto mais uma pessoa viveu cuidando das relações, mais sensível o sistema nervoso fica para isso. Por fora parece educação, parece cuidado, mas por dentro existe um esforço constante e muitas pessoas só percebem o tamanho desse esforço quando finalmente param um pouco. Quando elas param de respirar, param de observar o próprio corpo, param de perceber o quanto viveram tentando sustentar tudo. E é curioso que você observe uma coisa: muitas pessoas passam anos tentando resolver isso apenas pensando, tentando se convencer de que não precisam agradar tanto. Mas o corpo continua reagindo. Porque o sistema nervoso não muda apenas com o entendimento. Ele muda quando encontra um espaço onde pode desacelerar e aprender algo novo. Agora eu quero te fazer algumas perguntas importantes. Perguntas que talvez revelem algo sobre a forma como você tem protegido seus vínculos ao longo da vida. E se você quer potencializar os resultados incríveis conquistados aqui no canal, no primeiro comentário deste nosso encontro, deixei um link que te leva a uma coisa muito especial. E além disso, vou deixar alguns cards de enfrentamento gratuitos para que você possa usar no dia a dia. Agora vamos para as perguntas. Você vai responder para você mesma, com calma. Quantas decisões da sua vida foram tomadas mais para evitar decepção do que para seguir o que você realmente queria? Quantas vezes você disse sim
quando na verdade seu corpo inteiro queria dizer não? Quantas vezes você explicou demais suas escolhas só para garantir que ninguém interpretasse errado? Talvez você já tenha percebido algo curioso. Algumas pessoas passam anos tentando manter todo mundo confortável, tentando evitar conflito, tentando evitar desapontamento, tentando garantir que ninguém se magoe. Mas deixa eu te perguntar algo ainda mais profundo. Se alguém só permanece na sua vida quando você agrada, isso é vínculo? Ou é um tipo de acordo silencioso? Essa pergunta muda muita coisa, porque vínculos verdadeiros não dependem de perfeição emocional. Eles sobrevivem à verdade. Mas quando o cérebro passou muitos anos acreditando que precisa agradar para manter amor, ele começa a viver em alerta relacional, observando reações, antecipando conflitos, tentando manter tudo estável. E muitas vezes a pessoa nem percebe o quanto está cansada disso, porque passou tanto tempo funcionando assim que isso parece normal, até o momento em que algo dentro dela começa a pedir uma pausa, um espaço, um momento em que ela possa simplesmente respirar, sem precisar sustentar todo mundo emocionalmente. E é exatamente nesse ponto que muitas pessoas começam a perceber algo importante, que entender esses padrões é só o começo. O corpo também precisa aprender uma nova forma de existir dentro dos vínculos. E daqui a pouco eu vou te mostrar uma imagem que ajuda a entender exatamente o que acontece quando alguém vive com medo constante de decepcionar. Imagina uma coisa comigo. Imagina que existe um fio invisível ligando você às pessoas que você ama. Um fio emocional. Agora imagina que em algum momento da sua vida você começou a acreditar que esse fio era muito frágil, que qualquer decisão poderia rompê-lo. Então você começou a andar com muito cuidado. Muito cuidado, muito cuidado. Cuidado com o que fala, cuidado com o que decide, cuidado com o que mostra, cuidado com o que sente, porque lá no fundo existe uma ideia silenciosa. Se eu decepcionar, esse fio pode se romper. Então, para proteger o vínculo, você começa a ajustar o próprio movimento. Você fala menos do que gostaria, decide menos do que gostaria, mostra menos do que realmente sente. E o curioso é que no começo isso parece funcionar. Os vínculos continuam, as relações surgem, mas existe um efeito colateral silencioso. Você começa a se mover cada vez menos, porque cada passo precisa ser calculado. Cada decisão precisa ser avaliada, cada palavra precisa ser medida. E o que começou como proteção de vínculo, aos poucos se transforma numa espécie de prisão emocional. Não porque as pessoas necessariamente exigem isso, mas porque o seu sistema aprendeu que agradar é a forma mais segura de manter amor. E quando alguém passa anos vivendo assim, o corpo começa a carregar uma tensão constante. A tensão de manter tudo funcionando, de manter todo mundo bem, de manter os vínculos seguros. Mas existe algo importante que o corpo pode aprender. Esse fio não é tão frágil quanto você imaginou. Vínculos verdadeiros não se rompem porque você existe de forma autêntica. E é exatamente aqui que começa um tipo diferente de relação com a própria vida.
E daqui a pouco eu quero que você observe algo no seu próprio corpo. Quero que você faça algo simples comigo, sem esforço. Apenas observa seu corpo por um instante. Pense em uma situação recente em que você teve medo de decepcionar alguém. Talvez uma conversa, uma decisão, talvez algo que você queira dizer, mas acabou segurando. Agora, perceba o que aconteceu no seu corpo quando lembra dessa situação. Talvez exista uma leve contração no peito. Talvez a respiração fique um pouco mais curta. Talvez apareça aquela sensação de tensão no estômago. Isso é muito comum, porque o sistema nervoso interpreta essas situações como risco de perda de vínculo. Então, ele tenta se preparar, ele tenta proteger, ele tenta manter tudo seguro. Mas existe algo muito importante que muitas pessoas nunca aprenderam. O corpo também pode aprender que vínculo não depende de perfeição. O corpo também pode aprender que você pode existir sem precisar agradar o tempo todo. E quando o sistema nervoso começa a perceber isso, algo começa a desacelerar. A pressão diminui, a vigilância diminui. E você começa a experimentar uma nova forma de estar nas relações. Mais presente, mais verdadeira, mais leve. E agora eu quero te convidar para uma pequena ação que pode começar a mudar esse padrão no seu dia a dia. Agora vou te convidar para uma pequena experiência, algo simples, nada complicado. Nas próximas 24 horas, presta atenção em um momento específico. Aquele instante em que surge a vontade automática de agradar alguém. Talvez você vá responder uma mensagem. Talvez alguém peça algo. Talvez apareça aquela sensação de que você precisa explicar demais uma decisão. Nesse momento, faça uma pequena pausa. Uma pausa de alguns segundos. Respira e faz apenas uma pergunta para si mesma. Eu estou escolhendo isso ou eu estou evitando decepcionar? Só isso. Não precisa mudar nada imediatamente. Não precisa tomar uma decisão diferente agora. Apenas observa. Porque muitas pessoas passam anos vivendo nesse padrão sem perceber. Mas quando você começa a enxergar o mecanismo, algo muito importante acontece. A consciência abre espaço. E nesse espaço você começa a perceber algo novo, que algumas escolhas são realmente suas e outras nasceram apenas do medo de perder vínculo. E quando essa diferença começa a ficar clara, o sistema nervoso também começa a relaxar um pouco, porque ele percebe que você não precisa viver o tempo todo em modo de proteção. E quando o corpo começa a sair desse modo, algo muito interessante acontece dentro de você. E é sobre isso que eu quero conversar agora. Talvez você esteja percebendo algo muito importante agora. O medo de decepcionar não é um defeito seu. Ele é um mecanismo bem antigo de defesa, de proteção. Durante muito tempo, seu sistema nervoso acreditou que precisava manter todo mundo bem para garantir que o vínculo continuasse existindo. Então, ele fez o que sabia fazer. Tentou evitar conflitos, tentou evitar desaprovação, tentou evitar qualquer situação que pudesse parecer ameaça para as relações. Mas existe uma diferença muito importante que muitas pessoas descobrem apenas mais tarde na vida. Vínculos saudáveis sobrevivem à verdade. Eles não dependem de perfeição. Eles não dependem de você acertar o tempo todo. Eles não dependem de você agradar sempre. Relacionamentos que só funcionam quando você se adapta o tempo todo.
não são vínculos seguros. São acordos silenciosos. E quando alguém começa a perceber isso, algo muda dentro dela. Ela começa a entender que manter vínculo não precisa significar desaparecer. Não precisa significar se diminuir. Não precisa significar carregar tudo sozinha. E quando essa compreensão começa a entrar no corpo, a vida começa a se reorganizar de uma forma diferente, mais leve, mais honesta, mais verdadeira. Mas existe um detalhe importante. Entender isso com a mente é apenas o primeiro passo. O sistema nervoso também precisa aprender, e é exatamente isso que vamos fazer agora. Agora eu quero te pedir uma coisa simples. Fica comigo até o final deste encontro, porque entender algo com a mente é importante, mas ensinar o corpo a sentir diferente é outra coisa. Durante muitos anos, talvez durante décadas, o seu sistema nervoso repetiu o mesmo padrão. O padrão de proteger vínculo, o padrão de evitar decepção, o padrão de se ajustar para manter as relações seguras. E quanto mais esse padrão se repete, mais o corpo acredita que ele é necessário. Por isso, muitas pessoas entendem racionalmente que não precisam agradar o tempo todo. Mas o corpo continua reagindo, continua entrando em alerta, continua tentando proteger todo mundo. E é aqui que começa um processo diferente. O corpo precisa aprender uma nova experiência. A experiência de que vínculo não depende de perfeição. A experiência de que você pode existir sem precisar garantir aprovação o tempo todo. E quando o sistema nervoso começa a registrar isso, algo muda. A respiração desacelera, a tensão diminui, a mente para de antecipar conflitos o tempo todo. Por isso, quero te convidar agora a apenas escutar, sem tentar analisar, sem tentar controlar, apenas escutar. Porque às vezes o corpo aprende coisas novas, quando a mente simplesmente permite. E antes de começarmos, lembra disso. Primeiro o corpo se sente seguro, depois a mente consegue descansar. Agora, deixe o corpo desacelerar um pouco. Vou trazer algumas frases e você escuta e relaxa. A ideia aqui é reprogramar mente e corpo para que eles fiquem sincronizados. Para o que conversamos hoje, entre em ação amanhã mesmo, você vivendo novas experiências e se sentindo muito mais satisfeita com a sua interação com o mundo. E vamos começar. Apenas escute, sem esforço. Talvez você perceba a respiração ficando um pouco mais tranquila. E quando a respiração desacelera, o corpo começa a entender algo importante. Que este momento não existe nada que você precise provar. Não existe ninguém que você precise agradar. Agora você apenas existe. E isso já é suficiente. Talvez seus ombros soltem um pouco. Talvez o peito fique mais leve. Talvez a mente comece a desacelerar, porque o sistema nervoso percebe algo diferente. Segurança. O corpo pode aprender algo novo neste momento. Vínculo verdadeiro não depende de perfeição. Vínculo verdadeiro não depende de desempenho emocional.
Algumas relações permanecem quando você é verdadeira. Algumas relações permanecem quando você é simplesmente você. Respiração tranquila, peito mais leve. O corpo aprende no ritmo dele, sem pressa, sem pressão. Talvez uma parte sua esteja começando a perceber isso agora. Que você não precisa sustentar tudo o tempo todo. Que você não precisa garantir a harmonia o tempo todo. Que você pode existir com mais espaço, com mais verdade, com mais calma. E quando o corpo entende isso, algo começa a reorganizar por dentro. A mente para de vigiar o tempo todo. A tensão diminui. A sensação de peso diminui. E talvez você perceba um pequeno silêncio interno surgindo. Um silêncio que lembra algo importante. Você não precisa desaparecer para manter vínculo. Você pode existir e quando o corpo aprende isso, a vida começa a ficar diferente, mais leve, mais tranquila, mais verdadeira. Agora deixa o corpo guardar essa sensação, porque ele pode lembrar disso amanhã. Ele pode lembrar disso quando surgir o medo de decepcionar. Pode lembrar disso quando você respirar um pouco mais devagar. E quando isso acontecer, o sistema nervoso vai reconhecer algo familiar, segurança. E é assim que muitas mudanças começam. Devagar, silenciosamente, de dentro para fora. Apenas escute, sem esforço. Talvez você perceba a respiração ficando um pouco mais tranquila. E quando a respiração desacelera, o corpo começa a entender algo importante. Que este momento não existe nada que você precise provar. Não existe ninguém que você precise agradar. Agora você apenas existe. E isso já é suficiente. Talvez seus ombros soltem um pouco. Talvez o peito fique mais leve. Talvez a mente comece a desacelerar, porque o sistema nervoso percebe algo diferente. Segurança. O corpo pode aprender algo novo neste momento. Vínculo verdadeiro não depende de perfeição. Vínculo verdadeiro não depende de desempenho emocional. Algumas relações permanecem quando você é verdadeira. Algumas relações permanecem quando você é simplesmente você. Respiração tranquila, peito mais leve. O corpo aprende no ritmo dele, sem pressa, sem pressão. Talvez uma parte sua esteja começando a perceber isso agora. Que você não precisa sustentar tudo o tempo todo.
que você não precisa garantir harmonia o tempo todo, que você pode existir com mais espaço, com mais verdade, com mais calma. E quando o corpo entende isso, algo começa a reorganizar por dentro. A mente para de vigiar o tempo todo. A tensão diminui. A sensação de peso diminui. E talvez você perceba um pequeno silêncio interno surgindo. Um silêncio que lembra algo importante. Você não precisa desaparecer para manter vínculo. Você pode existir e quando o corpo aprende isso, a vida começa a ficar diferente, mais leve, mais tranquila, mais verdadeira. Agora deixa o corpo guardar essa sensação, porque ele pode lembrar disso amanhã. Ele pode lembrar disso quando surgir o medo de decepcionar. Pode lembrar disso quando você respirar um pouco mais devagar. E quando isso acontecer, o sistema nervoso vai reconhecer algo familiar, segurança. E é assim que muitas mudanças começam. Devagar, silenciosamente, de dentro para fora. Apenas escute, sem esforço. Talvez você perceba a respiração ficando um pouco mais tranquila. E quando a respiração desacelera, o corpo começa a entender algo importante. Que este momento não existe nada que você precise provar. Não existe ninguém que você precise agradar. Agora você apenas existe. E isso já é suficiente. Talvez seus ombros soltem um pouco. Talvez o peito fique mais leve. Talvez a mente comece a desacelerar, porque o sistema nervoso percebe algo diferente. Segurança. O corpo pode aprender algo novo neste momento. Vínculo verdadeiro não depende de perfeição. Vínculo verdadeiro não depende de desempenho emocional. Algumas relações permanecem quando você é verdadeira. Algumas relações permanecem quando você é simplesmente você. Respiração tranquila, peito mais leve. O corpo aprende no ritmo dele, sem pressa, sem pressão. Talvez uma parte sua esteja começando a perceber isso agora. Que você não precisa sustentar tudo o tempo todo. Que você não precisa garantir harmonia o tempo todo. Que você pode existir com mais espaço, com mais verdade, com mais calma. E quando o corpo entende isso, algo começa a reorganizar por dentro. A mente para de vigiar o tempo todo. A tensão diminui. A sensação de peso diminui. E talvez você perceba um pequeno silêncio interno surgindo. Um silêncio que lembra algo importante.
Você não precisa desaparecer para manter vínculo. Você pode existir e quando o corpo aprende isso, a vida começa a ficar diferente, mais leve, mais tranquila, mais verdadeira. Agora deixa o corpo guardar essa sensação, porque ele pode lembrar disso amanhã. Ele pode lembrar disso quando surgir o medo de decepcionar. Pode lembrar disso quando você respirar um pouco mais devagar. E quando isso acontecer, o sistema nervoso vai reconhecer algo familiar, segurança. E é assim que muitas mudanças começam. Devagar, silenciosamente, de dentro para fora. Apenas escute, sem esforço. Talvez você perceba a respiração ficando um pouco mais tranquila. E quando a respiração desacelera, o corpo começa a entender algo importante. Que este momento não existe nada que você precise provar. Não existe ninguém que você precise agradar. Agora você apenas existe. E isso já é suficiente. Talvez seus ombros soltem um pouco. Talvez o peito fique mais leve. Talvez a mente comece a desacelerar, porque o sistema nervoso percebe algo diferente. Segurança. O corpo pode aprender algo novo neste momento. Vínculo verdadeiro não depende de perfeição. Vínculo verdadeiro não depende de desempenho emocional. Algumas relações permanecem quando você é verdadeira. Algumas relações permanecem quando você é simplesmente você. Respiração tranquila, peito mais leve. O corpo aprende no ritmo dele, sem pressa, sem pressão. Talvez uma parte sua esteja começando a perceber isso agora. Que você não precisa sustentar tudo o tempo todo. Que você não precisa garantir harmonia o tempo todo. Que você pode existir com mais espaço, com mais verdade, com mais calma. E quando o corpo entende isso, algo começa a reorganizar por dentro. A mente para de vigiar o tempo todo. A tensão diminui. A sensação de peso diminui. E talvez você perceba um pequeno silêncio interno surgindo. Um silêncio que lembra algo importante. Você não precisa desaparecer para manter vínculo. Você pode existir e quando o corpo aprende isso, a vida começa a ficar diferente, mais leve, mais tranquila, mais verdadeira. Agora deixa o corpo guardar essa sensação, porque ele pode lembrar disso amanhã. Ele pode lembrar disso quando surgir o medo de decepcionar. Pode lembrar disso quando você respirar um pouco mais devagar.
E quando isso acontecer, o sistema nervoso vai reconhecer algo familiar, segurança. E é assim que muitas mudanças começam. Devagar, silenciosamente, de dentro para fora. Apenas escute, sem esforço. Talvez você perceba a respiração ficando um pouco mais tranquila. E quando a respiração desacelera, o corpo começa a entender algo importante. Que este momento não existe nada que você precise provar. Não existe ninguém que você precise agradar. Agora você apenas existe. E isso já é suficiente. Talvez seus ombros soltem um pouco. Talvez o peito fique mais leve. Talvez a mente comece a desacelerar, porque o sistema nervoso percebe algo diferente. Segurança. O corpo pode aprender algo novo neste momento. Vínculo verdadeiro não depende de perfeição. Vínculo verdadeiro não depende de desempenho emocional. Algumas relações permanecem quando você é verdadeira. Algumas relações permanecem quando você é simplesmente você. Respiração tranquila, peito mais leve. O corpo aprende no ritmo dele, sem pressa, sem pressão. Talvez uma parte sua esteja começando a perceber isso agora. Que você não precisa sustentar tudo o tempo todo. Que você não precisa garantir harmonia o tempo todo. Que você pode existir com mais espaço, com mais verdade, com mais calma. E quando o corpo entende isso, algo começa a reorganizar por dentro. A mente para de vigiar o tempo todo. A tensão diminui. A sensação de peso diminui. E talvez você perceba um pequeno silêncio interno surgindo. Um silêncio que lembra algo importante. Você não precisa desaparecer para manter vínculo. Você pode existir e quando o corpo aprende isso, a vida começa a ficar diferente, mais leve, mais tranquila, mais verdadeira. Agora deixa o corpo guardar essa sensação, porque ele pode lembrar disso amanhã. Ele pode lembrar disso quando surgir o medo de decepcionar. Pode lembrar disso quando você respirar um pouco mais devagar. E quando isso acontecer, o sistema nervoso vai reconhecer algo familiar, segurança. E é assim que muitas mudanças começam. Devagar, silenciosamente, de dentro para fora. Apenas escute, sem esforço. Talvez você perceba a respiração ficando um pouco mais tranquila. E quando a respiração desacelera, o corpo começa a entender algo importante.
que este momento não existe nada que você precise provar. Não existe ninguém que você precise agradar. Agora você apenas existe, e isso já é suficiente. Talvez seus ombros soltem um pouco. Talvez o peito fique mais leve. Talvez a mente comece a desacelerar, porque o sistema nervoso percebe algo diferente. Segurança. O corpo pode aprender algo novo neste momento. Vínculo verdadeiro não depende de perfeição. Vínculo verdadeiro não depende de desempenho emocional. Algumas relações permanecem quando você é verdadeira. Algumas relações permanecem quando você é simplesmente você. Respiração tranquila, peito mais leve. O corpo aprende no ritmo dele, sem pressa, sem pressão. Talvez uma parte sua esteja começando a perceber isso agora, que você não precisa sustentar tudo o tempo todo, que você não precisa garantir a harmonia o tempo todo, que você pode existir com mais espaço, com mais verdade, com mais calma. E quando o corpo entende isso, algo começa a reorganizar por dentro. A mente para de vigiar o tempo todo. A tensão diminui. A sensação de peso diminui. E talvez você perceba um pequeno silêncio interno surgindo. Um silêncio que lembra algo importante. Você não precisa desaparecer para manter vínculo. Você pode existir e quando o corpo aprende isso, a vida começa a ficar diferente, mais leve, mais tranquila, mais verdadeira. Agora deixa o corpo guardar essa sensação, porque ele pode lembrar disso amanhã. Ele pode lembrar disso quando surgir o medo de decepcionar. Pode lembrar disso quando você respirar um pouco mais devagar. E quando isso acontecer, o sistema nervoso vai reconhecer algo familiar, segurança. E é assim que muitas mudanças começam. Devagar, silenciosamente, de dentro para fora. Apenas escute, sem esforço. Talvez você perceba a respiração ficando um pouco mais tranquila. E quando a respiração desacelera, o corpo começa a entender algo importante. Que este momento não existe nada que você precise provar. Não existe ninguém que você precise agradar. Agora você apenas existe, e isso já é suficiente. Talvez seus ombros soltem um pouco. Talvez o peito fique mais leve. Talvez a mente comece a desacelerar, porque o sistema nervoso percebe algo diferente. Segurança.
O corpo pode aprender algo novo neste momento. Vínculo verdadeiro não depende de perfeição. Vínculo verdadeiro não depende de desempenho emocional. Algumas relações permanecem quando você é verdadeira. Algumas relações permanecem quando você é simplesmente você. Respiração tranquila, peito mais leve. O corpo aprende no ritmo dele, sem pressa, sem pressão. Talvez uma parte sua esteja começando a perceber isso agora. Que você não precisa sustentar tudo o tempo todo. Que você não precisa garantir harmonia o tempo todo. Que você pode existir com mais espaço, com mais verdade, com mais calma. E quando o corpo entende isso, algo começa a reorganizar por dentro. A mente para de vigiar o tempo todo. A tensão diminui. A sensação de peso diminui. E talvez você perceba um pequeno silêncio interno surgindo. Um silêncio que lembra algo importante. Você não precisa desaparecer para manter vínculo. Você pode existir e quando o corpo aprende isso, a vida começa a ficar diferente, mais leve, mais tranquila, mais verdadeira. Agora deixa o corpo guardar essa sensação, porque ele pode lembrar disso amanhã. Ele pode lembrar disso quando surgir o medo de decepcionar. Pode lembrar disso quando você respirar um pouco mais devagar. E quando isso acontecer, o sistema nervoso vai reconhecer algo familiar, segurança. E é assim que muitas mudanças começam. Devagar, silenciosamente, de dentro para fora. Apenas escute, sem esforço. Talvez você perceba a respiração ficando um pouco mais tranquila. E quando a respiração desacelera, o corpo começa a entender algo importante. Que este momento não existe nada que você precise provar. Não existe ninguém que você precise agradar. Agora você apenas existe. E isso já é suficiente. Talvez seus ombros soltem um pouco. Talvez o peito fique mais leve. Talvez a mente comece a desacelerar, porque o sistema nervoso percebe algo diferente. Segurança. O corpo pode aprender algo novo neste momento. Vínculo verdadeiro não depende de perfeição. Vínculo verdadeiro não depende de desempenho emocional. Algumas relações permanecem quando você é verdadeira. Algumas relações permanecem quando você é simplesmente você. Respiração tranquila, peito mais leve. O corpo aprende no ritmo dele,
sem pressa, sem pressão. Talvez uma parte sua esteja começando a perceber isso agora, que você não precisa sustentar tudo o tempo todo, que você não precisa garantir a harmonia o tempo todo, que você pode existir com mais espaço, com mais verdade, com mais calma. E quando o corpo entende isso, algo começa a reorganizar por dentro. A mente para de vigiar o tempo todo. A tensão diminui. A sensação de peso diminui. E talvez você perceba um pequeno silêncio interno surgindo. Um silêncio que lembra algo importante. Você não precisa desaparecer para manter vínculo. Você pode existir e quando o corpo aprende isso, a vida começa a ficar diferente, mais leve, mais tranquila, mais verdadeira. Agora deixa o corpo guardar essa sensação, porque ele pode lembrar disso amanhã. Ele pode lembrar disso quando surgir o medo de decepcionar. Pode lembrar disso quando você respirar um pouco mais devagar. E quando isso acontecer, o sistema nervoso vai reconhecer algo familiar, segurança. E é assim que muitas mudanças começam. Devagar, silenciosamente, de dentro para fora. Apenas escute, sem esforço. Talvez você perceba a respiração ficando um pouco mais tranquila. E quando a respiração desacelera, o corpo começa a entender algo importante. Que este momento não existe nada que você precise provar. Não existe ninguém que você precise agradar. Agora você apenas existe. E isso já é suficiente. Talvez seus ombros soltem um pouco. Talvez o peito fique mais leve. Talvez a mente comece a desacelerar, porque o sistema nervoso percebe algo diferente. Segurança. O corpo pode aprender algo novo neste momento. Vínculo verdadeiro não depende de perfeição.